existem três tipos de depressão, dos quais eu quero falar aqui. Dentro desses três tipos de depressão, todas as outras depressões estão atreladas. Estão atreladas, né? Todas as outras depressões. Quais são esses três tipos de depressão? Existe a depressão endógena, existe a depressão exógena e existe a depressão química, psíquica química. Afinal de contas, o que vem a ser essa depressão? Estas depressões. A depressão endógena é uma depressão que vem de dentro para fora. É algo que a pessoa traz dentro dela, que pode vir desde a vida intrauterina, desde as heranças genéticas e psicogenéticas dos antepassados, e a pessoa vai reverberando de gerações e gerações situações de sentimentos, emoções, energias, vibrações que vêm de dentro para fora, que já está na Gênesis. E de situações que os conceitos, as crenças que ela formou ao longo da vida. Por exemplo, se uma mãe está grávida, gestando, e ela está em depressão, triste, angustiada, amargurada, revoltada, deprimida, inconformada, sofrendo de falta de afeto, de carinho, de atenção, tudo esse sentimento, aquele bebê que está sendo gerado, aquele embrião, sente 100%. E já vai fazendo parte da estrutura dessa futura personalidade que está sendo gerado. E depois, dependendo em que situação familiar, em que ambiente essa criança cresce e é educada, aí sim, ela vai formando crenças e conceitos internos dela e vai vivendo a vida daquele jeito. Então, são depressões endógenas que vêm de dentro para fora. Assim como tem a depressão exógena, que são situações externas, de fatos, acontecimentos, de perdas, de desastres, de injustiças, de inconformações, de traição, e todas aquelas situações que o mundo externo apresenta. E a pessoa cai em depressão por perda de um ente querido, por perder um trabalho, um emprego, de uma falência, de uma injustiça, ou de um acidente, de um fato, de um acontecimento. A pessoa é acometida por uma depressão, que são situações que vêm de fora para dentro, então, que é a depressão exógena. E a depressão química, a qual eu estava falando, que é a terceira depressão, que é a depressão no qual o próprio organismo da pessoa não produz mais os neurotransmissores de bom humor e acaba produzindo mais neurotransmissores de mau humor. Aí sim, o corpo não vem se produzir oxitocina, dopamina, adrenalina, serotonina, endorfina, para dar o suporte para que a pessoa viva com autoestima elevada, que ela seja feliz, alegre, contente, com energia. Há um desgaste muito grande dessas químicas. Em contrapartida, quando existe esse desgaste, o organismo está produzindo neurotransmissores contrários, que é cortisol, né? Estrogênio, progesterona, que são neurotransmissores de mau humor. Aí a pessoa adoece, cai em depressão. E às vezes depressão profunda de difícil recuperação. Mas vamos entender o seguinte: quando uma pessoa tem a depressão química, a pessoa está em depressão, ela está tomando remédios, está tomando química, repondo, então, essa química, oxitocina, dopamina, adrenalina, serotonina, com remédios, e se a depressão for química, num período de 6 meses, o organismo reage e a pessoa se recupera.
Se uma pessoa está tomando mais do que 6 meses, medicamentos, química, para dar suporte para ela conseguir dar conta da sua vida e ela não melhora, é porque a depressão não é química. A depressão, ou ela pode ser endógena, de situações internas, de dentro para fora, que são N de depressões diferentes, porque cada ser humano reage de forma diferente, manifesta de forma diferente, e por isso existe N de depressões. Estima-se que existem depressões tanto quanto depressivos existem, formas diferentes de depressão. E a exógena de fatores externos. E essas duas depressões precisam de tratamento psicológico, de terapia, de recondicionamento mental. E essas duas depressões não carecem tanto assim de química para dar suporte para a pessoa superar a depressão, ok? Espero ter entendido. Então, esses 3 tipos de depressão. E como que se trata? O endógeno precisa de ajuda psicológica no terapeuta, fazer reprogramação mental, buscar harmonizar todas as crenças e conceitos limitantes, inclusive todos os fatores da vida intrauterina e dos antepassados, e através de técnicas de PNL, hipnose e regressão, a gente consegue trabalhar essas situações nas pessoas, assim como também os fatores traumáticos exógenos do mundo externo, que também precisa ser recondicionada através de técnica de PNL, hipnose e regressão, e terapias alternativas para a pessoa conseguir. Existem N de terapias também, eu estou aqui falando mais de técnicas da neurociência, da PNL, de programação neurolinguística, assim como também da hipnose e regressão, e com suporte, lógico, de fitoterápicos, produtos naturais, para a pessoa conseguir sair, então, desses tipos de depressão. E a depressão química, ela é identificada uma vez que uma pessoa está tomando mais do que 6 meses remédio e não saiu da depressão, é porque a depressão não é química, então precisa buscar outros recursos através de terapias alternativas para superar, né? Olha só, muitas pessoas dizem o seguinte, muitas pessoas confundem a depressão com outras manifestações, com outras situações. Vocês não têm noção o quanto que a pessoa que está em depressão, e é uma doença, e é grave, é uma doença doída, é uma das piores doenças, a depressão, e a pessoa depressiva, sofrendo, não conseguindo dar conta da sua própria vida, e já imaginando tirar sua própria vida, depressão, suicida e tudo mais, e os familiares, os que convivem com ela, ainda confundiam a depressão com frescura, com comodismo, achando que estão em zona de conforto, que não é tão conforto assim, com preguiça. Tarja as pessoas que isso é manha, não entendem o depressivo. Ainda tarjam, até que, quem sabe, o pior aconteça para que os olhos se abrem. Então, não é dessa forma que nós devemos olhar para um depressivo, para alguém que está acometido por esse sofrimento, porque somente sabe o quanto que é doído a depressão e de quanto que é difícil conviver também essa situação de quem já passou, quem tem experiência na vida real de passar por essa situação. Então, não podemos confundir a depressão com frescura, com manha, ou achar que a pessoa está se fazendo de coitadinha quando às vezes ela está em depressão. Lógico, existe uma porcentagem de pessoas que se fazem de coitadinhas e gostam de ficar lá para chamar atenção, para ganhar a atenção das outras pessoas. Mas temos que olhar mais de perto, estar do lado da pessoa, e são situações melindrosas,